Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por podermos chegar na Tua casa, podemos Te louvar, podemos Te adorar. Muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ser um Deus presente e o Senhor falar aos nossos corações. Pai querido, que o nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar me usando agora, Pai, para falar ao Teu povo. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. E que possamos sair daqui, Pai, renovados e animados no Teu Espírito e com a Tua palavra guardada no nosso coração. No nome do Senhor Jesus, amém. Os queridos podem se sentar. Sabe que esses dias atrás, semana passada, estava viajando e eu fiquei hospedado na casa de uma família. E aí essa família, eu precisei ir para alguns lugares diferentes, então às vezes ia para um lugar, às vezes estava por outro, então às vezes eu fiquei um pouco com uma família, um pouco com outra. E numa das famílias que eu estava, eles têm 2 cachorros. E um cachorro, eu percebia que ele se dava bem com todo mundo da família e tal, mas tinha um outro que ele também se dava muito bem com a família, mas tinha uma pessoa em específica que ele tratava diferente. Ele era mais amoroso, ele era mais educado, se a pessoa chamava, ele já vinha de um jeito diferente para falar com essa pessoa. E eu fiquei olhando isso, né? E aí eu peguei e falei assim, me diz uma coisa, por que esse cachorro trata essa pessoa aqui diferente das outras pessoas? Aí eles me disseram assim, olha, é que esse cachorro era um cachorro de rua. E aí esse cachorro foi muito maltratado, teve uma vida muito complicada. E aí essa pessoa achou esse cachorro na rua, trouxe esse cachorro para casa, alimentou, cuidou, tratou das suas feridas, e aí então agora esse cachorro trata essa pessoa diferente. Aí eu falei, mas isso já faz tempo? Ele falou assim, nossa, já faz muito tempo. E aí eu fiquei pensando assim, olha só que coisa, o cachorro ele ainda lembrava dessa situação e ele era muito grato a essa pessoa que tirou ele dessa condição que ele vivia antes. E isso mexeu comigo. E eu estava voltando para casa, dirigindo, e olha que foi uma longa viagem, né? E nessa longa viagem, eu lembrei de um livro que eu li um tempo atrás, e o livro fala exatamente isso. O livro diz assim, se você pegar um cachorro na rua, cuidar de suas feridas, dar comida para ele e colocá-lo num lugar confortável para morar, saiba que ele nunca vai te morder. No entanto, não sei se posso falar a mesma coisa dos humanos. Ele diz isso daqui. E assim, esse livro ele vai tratar sobre a questão da gratidão que as pessoas têm com outras pessoas. Mas o foco hoje não é a gratidão em que nós podemos ter. Isso é dos focos desse livro. Mas, além de nós sermos gratos às outras pessoas, como que nós somos em relação ao Senhor? E foi nisso que eu estava meditando, enquanto eu estava voltando de viagem, nessas longas horas, e eu estava pensando assim, puxa vida, Senhor, será que olha só esse cachorro, já passaram anos, e ele ainda consegue lembrar, ele olha para a pessoa e fala, foi essa daqui que me tirou dessa condição. E será que nós, quando nós lembramos do Senhor, será que a gente também consegue lembrar daquilo que Ele fez por nós? Ou será que conforme o tempo vai passando, a gente vai esquecendo? O que acontece é o seguinte, nós estamos em época de final de ano. E quando nós estamos em época de final de ano, a gente começa a fazer planos para o ano seguinte. E a gente começa a pensar, o que eu vou fazer o ano que vem? Vou fazer alguma coisa. A pessoa fala assim, vou entrar na academia, né? A pessoa fala assim, vou fazer tal coisa. Vou parar, vou estudar inglês, vou estudar uma computação. Ou quero investir em alguma coisa que eu nunca investi. Ou a gente fala assim, não vou fazer mais isso. Até hoje eu tenho feito isso, mas agora eu não vou fazer mais. E a gente começa a fazer planos para o ano seguinte. Ou a gente pensa assim, olha, esse ano eu vou para aquele lugar que eu quero ir. Aquela viagem, ou visitar aqueles parentes que você já não viaja há muito tempo. E aí você então começa a fazer planos para aquilo que vai acontecer no ano de 2019. Mas além de nós fazermos isso, a gente faz uma retrospectiva de como que foi o nosso ano. E sabe o que acontece? Normalmente, a gente tem uma memória fantástica
para a gente lembrar do que nós fizemos nesse ano. Nós lembramos das derrotas, nós lembramos dos fracassos, nós lembramos das doenças, nós lembramos das perdas e das tragédias que aconteceram. Às vezes a pessoa fala assim, como é que foi o ano de 2018? Ah, rapaz, olha, o ano de 2018 foi assim, assim, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E aí você fala assim, amigão, teve alguma coisa de boa nesse ano de 2018? Ou foi só coisa ruim? Para o ano seguinte, não, vai acontecer isso, e a gente fica super animado para o ano que vai acontecer. Mas na hora que chega, você vai avaliar o ano anterior, você fica, pois é, né? Isso é o que normalmente nós lembramos do ano que nós estamos. Mas o que nós não lembramos no ano de 2018? Nós não lembramos da proteção do Senhor. Nós não lembramos do sustento. Nós esquecemos da orientação que Ele nos deu em todas as tomadas de decisões que nós tivemos. Nós esquecemos das conquistas e das vitórias que Deus nos deu, que com certeza elas existiram. Mas na hora que a gente fala assim, e aí, como é que foi esse ano de 2018? A gente é mais propenso a lembrar das outras coisas em vez dessas. Isso é natural da gente. É natural a gente pegar e pensar dessa forma. Mas a palavra do Senhor não quer que nós pensemos assim. A palavra do Senhor quer que nós vivamos de uma forma diferente. A palavra do Senhor quer que nós sejamos gratos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso, eu convido os queridos a abrir a palavra do Senhor ou acompanhar comigo aqui em Isaías 12, do verso 1 ao verso 6, o que a palavra do Senhor nos diz aqui. Então, em Isaías, no capítulo 12, começando a partir do verso 1, diz assim: E dirás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós, com alegrias tirareis água das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, porque fazei-o conhecido os seus feitos entre os povos. Contai, quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e rejubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Deus nos orienta a darmos graças a Ele por todas as coisas. Esse é um texto do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também a palavra do Senhor diz isso. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. E às vezes a gente pensa assim, mas será que eu consigo dar graças em tudo? Será que eu consigo dar graças em todos os momentos? Quando aquele emprego que você queria chega, você fala, Senhor, muito obrigado por esse emprego, a gente dá graça. Quando a gente passa naquela prova difícil da escola, ou do concurso, ou de alguma coisa, você fala assim, Senhor, muito obrigado. Quando você consegue superar uma situação, ou ganhar um mérito em alguma coisa, você fala, Senhor, muito obrigado. É fácil nós darmos graças ao Senhor nessa situação. Mas aqui ele diz assim, em tudo. E eu lembro de um professor de escola bíblica, que ele falava assim, olha, tudo é tudo. Porque às vezes a gente fica pensando assim, mas tudo é tudo? Não, tudo é tudo. Ou seja, nos momentos difíceis, também a gente precisa dar graças a Ele. E é difícil a gente dar graças nos momentos difíceis. E aí você pode pensar assim, mas Paulo estava dizendo isso daqui, mas será que ele sabe como é que era a minha vida? Será que se ele estivesse no meu lugar, será que ele diria esse versículo? Olha o que o próprio apóstolo Paulo diz num outro texto. Em Filipenses 4, de 10 a 13, ele diz assim: Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, mais uma vez, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Digo isso não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente. Opa! Não é viver de qualquer maneira. Ele aprendeu a viver contente.
em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade. Sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, estando tanto em estar alimentado como a de ter fome, tanto em ter abundância quanto passar necessidade. E aí só o versículo que todo mundo conhece: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas a gente esquece do antes desse versículo, né? Porque a gente chega para o outro e fala assim: não, meu amigo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas olha o que ele diz antes. Ele fala assim: olha, eu aprendi a viver contente em todas as situações. Eu aprendi a viver contente, passando necessidade ou tendo em abundância. Ele conseguiu. E aí por isso ele diz: olha, então em tudo dai graças. Por quê? Porque Deus consegue, Deus sabe o porquê você está passando por essa situação, e você também pode dar graças nas situações em que pode ser difícil para você. E pensando um pouco sobre isso, do tipo, como que eu posso dar graças numa situação difícil? Me fez lembrar um texto de Jó, em que Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Jó era um homem muito abastado, com muitas posses, muito feliz, com uma família fantástica. De repente, começa a acontecer uma série de tragédias e de problemas na vida desse homem, e ele começa a perder tudo. E aí, quando ele começa a perder tudo, ele diz isso: e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Esse homem perdeu tudo, literalmente tudo, se você for ler essa história dele. E ele ainda consegue falar assim: olha, bendito seja o nome do Senhor sobre todas as situações. E esse homem aqui, ele não leu aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, em tudo dai graças, porque ele viveu muito antes do apóstolo Paulo, mas ele já sabia que ele podia dar graças ao Senhor em todas e qualquer situações. Esse texto foi um texto em que meus pais, uma vez, nosso carro foi roubado, vocês lembram? E aí nós ficamos chateados, é claro, né? Você perdeu um carro, a gente não fica feliz, né? E nós estávamos naquela situação porque o carro tinha sido roubado, e eu pequeno, vendo como que seria a atitude dos meus pais. Aliás, pais, os seus filhos estão de olho em vocês, em todas as atitudes e reações que vocês têm. Às vezes vocês pensam que eles não estão percebendo, mas eles estão. E eu estava ali assim, pensando assim: o que meu pai e minha mãe vai fazer agora? E aí eles disseram exatamente esse versículo. Eles falaram assim: ó, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito o nome do Senhor. E aí quando eu vi aquilo, eu falei assim: puxa vida, né? E aí então isso impactou a minha vida, quando eu era pequeno, e essa situação aconteceu. E você sabe que, mesmo nessas situações, o Senhor trata o nosso coração. E Ele trata o nosso coração para quê? Para que a gente possa viver de uma forma diferente. Se você ler o livro inteiro de Jó, e chegar lá no finalzinho, no capítulo 42, no verso 5, que é um dos últimos, ele diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. E o primeiro verso de Jó diz que Jó era um homem íntegro, reto e santo, e que se desviava do mal. Então ele já era um homem diferenciado. Mas mesmo ele sendo um homem diferenciado, ele ainda não tinha aquele relacionamento íntimo que Deus queria propor isso para ele. E aí então ele passa uma série de coisas que depois ele fala assim: ele mesmo sendo um homem íntegro, santo e reto, e que se desviava do mal, mesmo assim ele chega e fala: olha, antes eu só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu realmente o conheço. Então, às vezes, nós passamos por essas dificuldades. Por quê? Porque Deus está formando o nosso caráter. Deus está moldando o nosso coração da forma que Ele quer. Nós não nascemos prontos. Nós nascemos e no decorrer da nossa vida, o Senhor vai tratando, vai moldando o nosso caráter para que cada vez mais nós possamos ser parecidos com Ele. E para que cada vez mais nós possamos conhecê-lo e viver de uma forma que o agrada. Isso pode parecer difícil, mas quando nós saímos dessa situação, nós saímos melhores de como nós chegamos. Nós vemos que isso aconteceu com Jó. Jó, ele sai dessa situação
com uma perspectiva totalmente diferente de como ele começou a vida dele. Paulo, ele começa a vida com uma perspectiva, mas no fim da carreira dele, ele tem uma visão totalmente diferente do que é a vida, do que é o reino e de quem Deus é para ele. Mas se nós lermos as cartas de Paulo, nós conseguimos ver quanta coisa aconteceu com esse homem. Mas em todas essas coisas, ele conseguiu agradecer o Senhor e ele conseguiu passar por tudo isso e chegar no fim e falar assim, olha, guardei a carreira, terminei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele não se perdeu no meio do caminho. Por quê? Porque em tudo ele conseguia viver de uma forma contente. Mas a pergunta é, como que eu consigo viver assim? A gente sabe que precisa viver assim, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que daqui para frente eu vou começar a parar, eu vou mudar o botãozinho aqui dos pensamentos negativos dos meus passados para começar a ter pensamentos, ter as lembranças boas do meu passado? Como que eu vou fazer isso? Olha o que a palavra do Senhor diz num texto que nós já lemos agora há pouco. E direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, porque fazei conhecido os seus feitos entre os povos. Nós vemos que o povo de Israel, quando eles saíram do Egito e começaram a conquistar a terra, eles chegavam e começavam a conquistar, e já iam pegando, matando o povo, já iam pegando todos os despojos, depois eles já iam para as outras cidades, e tinha uma pessoa numa cidade que chegou e falou assim, olha, nós já sabemos tudo que o seu Deus fez com vocês da saída do Egito até aqui. Nós já estamos sabendo disso. O que Deus tirou vocês de lá, que Deus abriu o Mar Vermelho, que Deus deu pão, que Deus deu água, que Deus deu tudo para vocês e que vocês estão conquistando tudo. A gente já sabe disso. Então nós estamos com muito medo do Deus que vocês têm, porque nós sabemos que vocês são diferentes de nós. Essa é a conversa que Raabe está tendo com aqueles espias. Aí a pergunta fica, como é que eles estão sabendo disso? Eles estão lá do outro lado e já chegou rumores, tá vindo um povo aí, e esse povo vai chegar, e esse povo vai conquistar tudo, porque esse povo tem um Deus aí que é diferente do Deus que nós temos. Ou seja, eles faziam conhecido os grandes feitos de Deus onde eles estavam. Nós vemos que esse povo de Israel não tinha Bíblia na época. Eles nem sabiam ler. Eram poucos os que sabiam ler e escrever. Mas então como que todos eles sabiam aquilo que Deus tinha feito? Porque um contava para o outro, falava assim, olha meu filho, senta aqui que o pai vai explicar. Então é o seguinte, o seu tataravô, quando estava lá no deserto, e aí era desse jeito, e eles iam contando, e os filhos falavam assim, tá certo. Aí esses filhos cresciam, tinham filhos e falavam assim, agora senta aqui que o pai vai falar uma coisa para você. E aí eles iam passando. O que eles faziam? Eles faziam conhecido os grandes feitos entre os povos. E isso fazia com que aquela nação tinha fé no Deus deles, porque eles lembravam daquilo que Deus havia feito na vida deles, e isso motivavam eles a continuar. Agora a pergunta é, você tem conhecido os grandes feitos de Deus na sua vida? Ou será que, quando chegam para você e falam, e aí meu amigo, conta uma bênção, sabe aquele hino? Quantas bênçãos, quantas são. Então, a gente canta esse hino, né? Mas aí quando chega alguém e fala assim, conta a bênção, irmão. Eu falo, ih, rapaz, essa coisa está feia, hein? Aí você fala, não, mas é para contar a bênção, não para contar a luta, né? Porque aí a pessoa fica assim. Ou seja, faça conhecido os grandes feitos que Deus tem feito na sua vida. Olha o verso 5. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba isso em toda a terra. Deus com certeza fez coisas grandiosas na sua vida. Se você está aqui hoje, então é porque Deus te salvou e te livrou de um monte de situação. Senão já era para você já ter ido. Já não era para estar mais aqui. Mas se nós já estamos aqui, isso já é um milagre. Eu lembro uma vez uma história que um pastor estava contando, em que o filho chegou em casa e falou, pai,
hoje eu vi o mover de Deus. Aí ele falou, por quê? Não, porque eu estava passando e o cavalo foi tropeçado e aconteceu tal coisa e caiu o cavalo e chegou um outro pessoal e aconteceu um monte de coisa ruim, um monte de coisa complicada e vieram o pessoal querendo assaltar, mas depois não deu certo, tal, consegui me livrar e cheguei até aqui. E Deus é muito bom para mim. Aí o pai falou assim, Deus também é muito bom para mim, meu filho. Ele, por quê? Não, porque não aconteceu nada hoje. Hoje meu cavalo não caiu, não quebrou a ferradura, não vieram me assaltar, não aconteceu nada disso, ninguém me bateu, eu não precisei me livrar de nenhuma situação, e eu estou aqui também igual você, então graças a Deus por isso. E aí eu fiquei pensando, falei assim, não é verdade mesmo? A gente só lembra de agradecer a Deus na hora daquele livramento, naquela situação você fala, meu Deus do céu, e o Senhor te livra, aí nessa hora você fala, muito obrigado, Senhor. Mas quando você chega à noite em casa, em que não aconteceu nada disso, você também pode falar, Senhor, muito obrigado. Por quê? Porque eu estou aqui. Só que às vezes a gente esquece disso. Mas a palavra do Senhor diz assim, olha, faça conhecido os seus grandes feitos entre os povos. E aí quando a gente vive assim, a gente aprende a viver contente em todas as situações. Assim como Paulo disse. Olha só, quando nós temos um coração agradecido, nós cremos que Ele pode nos ajudar. E nós não andamos ansiosos. Sabe por quê? Porque quando você está diante daquela situação em que você fala assim, agora é só por Deus. Às vezes a gente fala isso, né? É só por Deus, porque eu já tentei, não tem como, é só Deus nesse negócio. Não tem mais ninguém que pode me ajudar. E aí quando você chega nessa situação, você lembra, fala assim, mas semana passada o Senhor fez isso. O mês passado o Senhor fez aquilo outro. O ano passado o Senhor fez aquela outra coisa. Há 5 anos atrás o Senhor tinha feito tal coisa. E aí você começa a lembrar, você fala assim, mas se Deus fez tudo isso na minha vida, o que é essa situação para Ele? Não é verdade? Agora, e se você não lembra? Se você não lembra o que aconteceu a semana passada? Se você não lembra o que aconteceu ontem? Aí na hora que você chega nessa situação, sabe o que acontece? Você se desespera. E aí você não dorme de noite. E aí você fica naquela situação, aí você descabela, aí você não come, ou você come demais, ou você briga com os outros, desconta na família, desconta no filho, desconta... Por quê? Porque você está desesperado, sabe por quê? Porque você não consegue ter um coração agradecido de lembrar daquilo que o Senhor fez na sua vida até hoje, para você falar assim, não, se o Senhor me ajudou até aqui, o Senhor vai me ajudar depois. Você vê com o povo de Israel era assim, acabou de abrir o Mar Vermelho, e eles, nossa, né, vamos passar esse lugar aqui, vamos para o outro lado, e aí eles passam, e o mar fecha, e os seus inimigos são destruídos, e já passam a mão num tamborim lá, e já começa todo mundo a louvar, todo mundo feliz da vida. Passa-se alguns dias, cadê a água? Acaba. E aí eles lembram do Mar Vermelho? Eles lembram que Deus tirou eles do Egito com aquelas pragas que só acontecia com aquele povo, que quem morreu foi só o primogênito daquele povo e não deles. Eles lembraram disso e falaram assim, não, está sem água, não tem problema, vamos orar, porque Deus vai trazer água. Deus abriu o mar, depois Deus fechou, Deus fez todas aquelas pragas, Deus livrou os nossos primogênitos. O que é uma água perto disso daí? Foi assim que eles fizeram? Não, eles esqueceram e falaram assim, Moisés, você nos tirou daquele lugar para a gente morrer aqui de sede. E aí o que acontecia? Mais uma vez, aí Deus vai lá e faz um milagre, e eles bebem água, mas aí passa um tempo, que acontece, acaba a água de novo. Aí eles lembram da outra vez que Deus tinha dado água, esqueceram de novo que Deus tinha dado água esse tempo atrás. Aí acaba a comida, aí eles esquecem que Deus tinha provido tudo. E nós? Às vezes acontece a mesma coisa, a gente pega e fala assim, Senhor, olha o que está acontecendo. Aí o Senhor fala assim, mas você não lembra que eu fiz para você semana passada? Eu só confia em mim, que eu consigo fazer de novo. Mas a gente só consegue viver assim, se a gente tem um coração agradecido. Quando a gente tem esse coração agradecido, a gente consegue ver essas situações e falar assim, não vou ficar ansioso, eu vou dormir de noite, eu vou acordar no dia seguinte, eu não vou me alterar, não vou descontar nos filhos, não vou descontar no cônjuge. Por quê? Porque eu sei o Deus que eu tenho, e eu sei que Ele pode, se Ele agiu na minha vida até aqui, Ele pode continuar fazendo isso. Olha só o que diz esse verso de Isaías. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Ou seja,
nós podemos viver de uma forma diferente. Às vezes, você até hoje pode ter vivido assim, lembrando, tipo, como é que foi o ano de 2018? Você até hoje pode ter pensado, você pode ter lembrado disso daqui. Você pode ter lembrado das derrotas, dos fracassos, das doenças. Você pode ter lembrado. Até hoje você pode ter vivido assim. Mas hoje, você recebe um convite para que você possa viver de uma forma diferente. Uma forma em que para que Deus possa transformar a sua mente, para que você possa lembrar dos grandes feitos que Deus fez para você, e assim você viver da forma que agrada o coração dele. E sabe que todos nós temos um salmo. Às vezes você chega na casa de alguém e a Bíblia está aberta num salmo, às vezes é sempre no mesmo salmo, né? Mas todo mundo tem um salmo que gosta mais. Eu também tenho um, e o salmo que eu gosto é esse aqui: rendei graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E se você for ler esse texto ele vai falando assim, e ele vai contando os grandes feitos que Deus foi fazendo no povo de Israel, e depois ele fala, rendei graças ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aí ele pega e conta mais um fato, e depois ele fala, rendei graças ao Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. E assim ele vai indo, e assim ele vai fazendo o texto todo, e aí você começa a ler, e você fala assim, nossa, esse Deus é fantástico. E você pode lembrar dos grandes feitos que Deus fez na sua vida, e falar assim, eu louvo ao Senhor, e eu rendo graças a Ele, porque a sua benignidade dura para sempre, na minha vida, e na sua vida. Aí, nós vamos conseguir ter um coração agradecido. Aí nós não vamos ser igual esse texto, que eu li, de que os humanos são diferentes, nessa situação da gratidão, mas nós seremos eternamente gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Sabe, quando nós fazemos isso, o Senhor se agrada, e o Senhor se agradando de nós mexendo o coração do Senhor, nós conseguimos ter esse relacionamento com Ele, diferente das outras pessoas. E as pessoas vão falar assim, mas rapaz, como é que você consegue estar bem numa situação dessa? Você fala assim, não, porque eu tenho um Deus, e esse Deus pode todas as coisas, e se Ele quer assim, tudo bem, mas se Ele quer assim, tudo bem. Você lembra aquele texto em que o Sadraque, o Mesaque e o Abednego estavam diante da fornalha, e o Nabucodonosor falou assim, olha aqui, vocês não estão entendendo, eu falei que se vocês não dobrassem diante dessa imagem que eu fiz, vocês vão cair aí dentro. Então, vamos o seguinte, eu vou dar mais uma chance para vocês, tá? Mais uma chance, eu acho que vocês não entenderam direito, vocês não são daqui, então assim, eu vou dar mais uma chance. Aí eles falaram assim, não, nem precisa dar chance, rapaz, porque a gente não vai se dobrar. Não adianta. Aí eles falaram assim, então eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Aí eles falaram assim, se Deus quer livrar, ou se Deus não quer livrar, não tem problema, a gente não vai dobrar do mesmo jeito. Aí o Nabucodonosor ficou muito macho, né? Falou assim, quer 7 vezes mais esse negócio e joga esses meninos aí dentro. E aí eles foram jogados lá dentro. Mas olha o que eles disseram. Eles disseram assim, se Deus nos livrar, ou se Deus não nos livrar, amém. Não é aquela situação da teoria da prosperidade que tudo vai dar certo, se não der certo é porque está em pecado, é porque você está... Não, se Deus deu, amém, se Deus não deu, amém, se Deus livrou, amém, se Deus não livrou, amém, se Deus quer assim, amém. O que Deus quer para nós é o melhor para nós. E se nós estamos passando alguma coisa, é porque provavelmente Deus está tratando e moldando você da forma que Ele quer. Eu estava ontem no telefonema conversando com um rapaz, e essa é a última história que eu vou contar. E ele contando assim, rapaz, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, começou a contar, e eu falei assim, e eu estava lavando a louça, né, conversando com ele pelo microfone, pelo fone, e assim, e teve algumas horas que eu parei e falei assim, meu Deus, nunca passei por essas coisas, sabe? Comecei a pensar, falei, olha só que coisa. Aí ele falou assim, por que você acha, rapaz, que eu passei por tudo isso? Eu falei, é uma boa pergunta, né? Porque assim, né, como é que você vai responder uma coisa? E ele contando as situações, aí ele falou assim, sabe o que me disseram? Eu falei, ele falou assim, olha, eu percebi uma coisa, que se eu acabei me contaminando e indo para um mundo tão sujo, você acredita que esses dias atrás uma pessoa da igreja veio conversar comigo e eu percebi que essa pessoa está indo para o mesmo caminho? Aí eu falei, ele falou assim, aí eu cheguei para ele e falei, não, amigo, não vai para esse caminho não.
Eu já fui para esse caminho e esse caminho não é bom. Olha, quando eu estava nesse caminho, aconteceu isso com a minha família, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha saúde, olha, e isso não foi bom para mim, então eu parei com essas coisas. Aí eu falei, e aí? Ele falou assim, e aí que esse menino, ele falou, o menino tinha 15 anos, eu falei, ele falou assim, aí esse menino olhou para mim e falou assim, pois é, tio, acho que eu vou parar com isso também. Aí eu falei assim, olha só que coisa, né, rapaz, tá vendo? Às vezes a gente passa por algumas situações e Deus usa aquilo para que você possa mudar a vida de uma outra pessoa. E às vezes a gente não pensa, a gente fala assim, Senhor, por que eu estou aqui? E a gente fica assim, mas às vezes a gente passa por aquela situação para que depois nós possamos ser instrumentos do Senhor, para quando alguém chegar para você e falar assim, amigo, eu sei a dor que você está sentindo, eu já passei por isso, mas olha, eu tenho um Deus que mudou a minha vida, e Ele faz isso, Ele age assim na minha vida, você quer, você também pode ter. E aí a pessoa fala assim, nossa, então ele já passou por o que eu passei, ele sentiu a dor que eu senti, ele sentiu as tentações e os problemas que eu também tive, e ele conseguiu superar isso porque ele tem um Deus, então eu também quero isso para mim. Às vezes, a gente passa por essas situações para que nós possamos ser canais de bênção na vida das outras pessoas. Mas para isso, nós precisamos ter um coração agradecido, senão a gente murmura, senão a gente questiona, senão a gente reclama. E Deus fala assim, filho, eu estou te tratando, estou te cuidando de você, para que você seja um canal de bênção. Para de reclamar, para de murmurar, aprenda com a situação, saia desse deserto e siga aquilo que eu tenho para você. E a gente ainda fica ali. Mas hoje você é convidado a ter esse coração agradecido e a viver de uma forma diferente. Nós hoje vamos ter à tarde um momento de ação de graças, que é o momento em que eu sento e vocês vêm aqui e falam assim, olha, esse ano aconteceu isso. Então, enquanto na hora do almoço, vocês já vão pensando aí as coisas que Deus fez na vida de vocês para que vocês possam vir aqui e agradecer. E já hoje, já comecei a exercitar esse coração agradecido que Deus tem na vida de vocês. Mas vamos baixar nossas cabeças e vamos pensar como que nós temos vivido até então. Senhor Deus, perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nós esquecemos dos Seus grandes feitos. Perdoa-nos, Senhor Deus, por todas as vezes em que nós não lembramos daquilo que o Senhor fez na nossa vida, nós não lembramos da Tua proteção, nós não lembramos do Teu cuidado, nós não lembramos que o Senhor sempre esteve ao nosso lado, nos ajudando, nos sustentando. Perdoa-nos, Senhor Deus, pelas vezes em que nós voltamos para casa e nós achamos que nada aconteceu, sendo que, na verdade, nós estávamos sendo cuidados por Ti em todos os momentos. Pai, perdoa-nos, Senhor, por não ter nos faltado nada. Às vezes nós reclamamos de algo que nós queremos, mas o Senhor supre as nossas necessidades e não as nossas vontades. Mas o Senhor sempre supre, Pai, as nossas necessidades. Perdoa-nos por nós não reconhecermos isso. Perdoa-nos, Pai, por nós não sermos gratos a Ti, por tudo que o Senhor tem sido e feito nas nossas vidas. Pai querido, ajuda-nos a sermos gratos a Ti, a lembrarmos dos grandes feitos e dos pequenos feitos que o Senhor tem feito na nossa vida todos os dias, para que nós realmente possamos saber em nós o quão grande o Senhor é em nós, o quão grande o Senhor tem sido, o quão grande amor o Senhor tem cuidado de nós, mas às vezes nós não somos sensíveis a isso. Ajuda-nos a sermos sensíveis àquilo que o Senhor faz na nossa vida, e ajuda-nos, Senhor Deus, transforma a nossa mente, para que nós realmente possamos não lembrarmos e não nos atentarmos e não remoermos as coisas negativas, mas sempre cantarmos louvores a Ti, pelos grandes feitos que o Senhor tem feito em nós. Pai querido, aceita-nos de volta com esse coração agradecido. Ajuda-nos, Senhor Deus, a realmente confiarmos em Ti, a quando lembrarmos dos grandes feitos, lembrarmos das coisas que o Senhor fez em nós, conseguimos descansar e saber que o Senhor fez tanta coisa, o Senhor também pode fazer mais essa, ou fazer mais aquela. Ajuda-nos, Senhor Deus, a realmente descansar em Ti. Que no nome do Senhor Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Amém.